Gazeta do Povo, Vozes, Pozonov, acho que é assim que se fala o nome dele. Como a campanha supostamente antirracista de uma empresa fomenta a injustiça que ela diz combater. Eu sei que empresa que ele está falando, né? Essa semana atrás eu estava vendo algumas empresas que estavam pegando para trainee e eu acabei abrindo a página de uma empresa de eletrodomésticos que estava falando que só ia aceitar pessoas negras pro programa de trainee dela. Então eu acredito saber qual é a empresa que ele está falando. Mas vamos lá, uma empresa de eletrodomésticos, da qual todos provavelmente já fomos clientes, até porque se trata de um setor extremamente concentrado, resolveu entrar na luta antirracista com uma estratégia de algum publicitário em sua sala climatizada e decorada com brinquedos dos anos 80, na Faria Lima, achou top. Com estardalhaço, a empresa anunciou que seu próximo programa de trainees só aceitará candidatos negros. Tem gente que diz que racismo contra branco não existe. A palavra racismo significa justamente ódio, raiva, né, preconceito contra determinada raça. Né? Então, isso não significa preconceito contra determinada raça se essa raça não estiver no poder. É preconceito contra determinada raça. Ponto. Até porque a gente sabe que ainda hoje, na África, existem tribos que escravizam outras tribos. Então ainda hoje existem negros escravizando negros na África. Então não dá pra você falar que esses negros são racistas. Dá pra falar que é uma coisa cultural. A reação nas redes sociais foi imediata e o nome da empresa figurou no cobiçado Trend Topics do Twitter. A incrível bolha azul, na qual todo mundo tem razão e todos são tão cheios de boa intenção que nem sei como tanta virtude cabe em 280 caracteres. Bolha azul por causa da blue check mark, né? Aquele certinho que tem do lado das pessoas no Twitter, do lado do nome das pessoas no Twitter, que é quando o Twitter decide que aquela pessoa é mesmo ela e as opiniões dela são justas e válidas. Só que normalmente quem tem esse tipo de certinho azul do lado do nome são os racistas de esquerda. Não importa que parte da reação tenha sido negativa e que especialistas de todas as áreas tenham acusado a empresa de racismo reverso. Não. Racismo reverso não. Racismo. Ponto. Ou mesmo de ir flagrantemente contra a lei que proíbe processos seletivos que excluam candidatos com base na cor da pele, citando equivocadamente o Oscar Wilde, que ele nunca leu. É bom provavelmente que o publicitário genial que criou a estratégia de marketing esteja agora mesmo tatuando as letras góticas, em letras góticas, o lema "Falem mal, mas falem de mim". Tem também esse ponto, né? No Brasil a gente tem a lei que diz que é proibido você excluir candidatos com base na cor da pele, que é o que essa empresa fez. A partir do momento que ela falou só negros, ela excluiu brancos, excluiu pardos, excluiu indígenas, excluiu asiáticos. Então, ela está cometendo um crime. Eu não tinha pensado nisso na hora. Essa é uma lei que não é muito citada, mas enfim. Até porque a gente vê vários casos de empresas, principalmente empresas pequenas, né? Que a pessoa quer ser progressista, ela quer ser moderninha e acaba falando que só vai contratar gente de cor. Lembrando que no Brasil 40% das pessoas são pardas, tá? Os outros 60% são divididos majoritariamente entre brancos, negros e tem as minorias que são indígenas e asiáticos. Mais 40,6, alguma coisa assim,
é pardo, então não é nem branco nem negro. Então acaba não ficando em nenhum dos lados. Verbo to be. Do outro lado da cidade, na Zona Leste, ou ainda do outro lado do país, no Acre, um menino que, apesar da origem abençoada, miscigenada, teve o azar de nascer com a pele um pouco mais clara que o aceitável pelo Tribunal Racial contemporâneo. Leu a notícia com preocupação. Logo ele, coitado, que estuda com afinco o verbo to be, a fim de ser aceito no programa de trainee de uma grande empresa de eletrodomésticos, o sonho dele, veja só, é entrar para o departamento de marketing da empresa. E quem sabe ser ciceroneado, eu não conheço essa palavra, na balada paulistana justamente pelo publicitário da Faria Lima. Para esse menino cheio de sonho, a vida nunca foi uma festa, aos olhos de um tribunal racial inventado por um publicitário fã de Harry Potter. Ele nasceu branco, mas isso não quer dizer que ele tenha sido privilegiado. O ensino que a escola pública lhe deu, por exemplo, sempre foi precário. Se ele escapou da armadilha do analfabetismo funcional, foi graças ao esforço próprio e algumas palmadas da mãe. Mas não conta para ninguém, senão o conselho tutelar capaz de ir atrás da velha. Ele está trazendo uma... Não é um caso verdadeiro, né? Ele está supondo. E não é bem uma suposição. Ele está imaginando o que ia acontecer, o que provavelmente vai acontecer, né? Porque provavelmente tem muita gente branca, pobre, que não teve condições nenhuma de ir para uma escola particular, que teve que estudar em escola pública, e que por causa de um publicitário retardado que nem esse, não vai ter uma chance numa empresa grande, porque o publicitário rico acha que pra ficar bem com as menininhas na balada, ele precisa fazer uma coisa dessas. Ele precisa ser racista contra pessoas não negras. Noite dessas, aliás, ele foi a uma aglomeração clandestina com seus amigos. Todos os caleidoscópios de peles, de repente, chegou um carro da polícia. Mão na parede, revista, aquela coisa, negros, pardos, até o Milton, cujos olhos puxados não negam a origem, foram revistados. Ele, branco, também foi apalpado em lugares insólitos. E até um pouco humilhado, mas deu de ombros e voltou para casa. No dia seguinte, tinha que estudar. Aprender de uma vez por todas esse tal de Present Perfect. Para entrar num desses programas de trainee bacanas, tem que saber inglês. Nem tanto, né? A gente sabe que hoje em dia a maioria da população tem um inglês básico, mas fala que tem inglês avançado. Continuar aqui. Ao ver agora as portas fecharem com tudo, o menino olha para o próprio braço e se amaldiçoa. Péssima época para nascer branco e pobre. Não bastasse o ônibus lotado, a escola caindo aos pedaços, a casa apertada, o dinheiro contado e os sonhos sempre limitados, agora mais essa. Ele, que é uma boa pessoa, temente a Deus e tudo, e que nunca se viu como branco simplesmente porque esse é um detalhe que nunca fez diferença na sua vida, talvez encare os amigos de aglomeração clandestina com um olhar diferente a partir de agora. Talvez olhe para o Geraldo, com uma pele meio tom mais escuro do que a dele, e pense, se eu tivesse nascido com um pouquinho mais de melanina. Talvez ele ceda ao pecado da inveja, quando não do ressentimento. Talvez ele se encare no espelho e deseje ter todos os fenótipos que atestem. Para o publicitário da Faria Lima e para os executivos da empresa de eletrodomésticos, que ele também merece uma oportunidade. Não por ser branco, ou negro, ou amarelo, ou vermelho. Nem por ser pobre, rico, ou remediado. Simplesmente por ser inteligente, esforçado e, por que não, talentoso. Esse último parágrafo é brilhante. A gente não devia julgar as pessoas pela cor da pele delas. Independente se a pessoa é branca, negra, asiática, indígena,
A gente não devia julgar também pelo financeiro dela, se ela é pobre, se ela é classe média, se ela é rica, se ela é milionária, bilionária, isso não importa. A gente devia julgar a pessoa pelo que ela faz, pelas ações. Martin Luther King, já faz um tempo, falou que ele queria que os filhos dele fossem julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. A mesma coisa vale para todo mundo. Não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As pessoas deviam ser julgadas pelo seu caráter, pelo que elas fazem como seres humanos, e não pela cor da pele delas, e não simplesmente porque ela nasceu um pouco mais branca ou porque ela nasceu um pouco mais negra. Isso é completamente injusto para pessoas como essa história contada aqui. Essas pessoas supostamente progressistas são as mais racistas que a gente consegue encontrar. Elas se dizem antirracistas, mas elas são justamente as que querem separar brancos e negros. Elas são justamente as que são a favor de segregação, a favor do apartheid. Eu tô enrolando já faz quase um mês para trazer o discurso do Martin Luther King, o I Have a Dream. Por todos os defeitos que Martin Luther King tivesse, a luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos que ele liderou foi com certeza uma das mais brilhantes. Não porque ele queria privilégios, mas porque ele queria igualdade. Isso daqui, só aceitará candidatos negros, não é igualdade. Isso é privilégio. Eu estudei em escola pública. Eu sei o quão ruim era o sistema. Porque depois que eu terminei o 3º ano do ensino médio, o meu pai se endividou para me colocar num cursinho bom. E eu vi a diferença. Eu via o pessoal que estava no 3º ano do ensino médio fazendo cursinho comigo, o quão diferente eram os assuntos que eles estavam tratando. Quando eu conversava com eles, as coisas que eu tinha estudado no 3º ano, eles tinham estudado no 1º e no 2º. Eles tinham ido muito mais a fundo. Eles tinham tido projeto, eles tinham aula em período integral. Eles tinham professores que queriam estar ali ensinando. Não que os professores da escola pública não queiram, mas às vezes é muito difícil você estar na sala de aula sendo rebaixado pelos seus alunos e recebendo pouco. Professores são os verdadeiros heróis do nosso país. E esse tipo de coisa é uma desgraça que está sendo trazido pela esquerda, que ninguém deveria aceitar. Ninguém.